Pessoal, sou o Alan Sanches, aqui da Audi Center Jardins, o seu novo amigo que entende de carro. Sim, seu consultor Audi. O que eu quero trazer com essa série, esses próximos vídeos? Iniciando por esse, com os RS3. Mostrando as coisas como realmente elas são. Falando de mercado, falando de valores, falando de ficha técnica, mostrando o carro como realmente eles são, com riqueza de detalhes e o que realmente importa na hora de você tomar a decisão de realizar sua compra e te ajudar nessa tarefa. E aqui estou trazendo as duas versões do RS3, a RS3 Track, para justamente te orientar, te dar um norte de qual das versões te atenderia melhor para o seu uso, que é o que importa aqui. Então vamos lá. Quais são as diferenças básicas dessas duas versões? Quando a gente fala da RS3 para a RS3 Track, vai mudar basicamente acabamentos em carbono, externo em carbono, o banco concha manual sem os ajustes elétricos e o sistema dianteiro de freio em carbono. Então, o que você precisa saber? Além da diferença de valor, faz sentido para você ter a versão Track se você não for usufruir e usar exatamente como ela foi concebida? Por quê? O que você precisa entender sobre freio em carbono, que é o principal fator aqui? O freio em carbono é para quem usa em pista. Se você não usa em pista, eu não vejo necessidade de você ter esse kit, né, esse equipamento no seu carro para uso do dia a dia. O que eu quero dizer com isso? O freio em carbono, ele vai resistir muito mais, ele não tem um poder de frenagem maior, ele vai apenas resistir mais temperatura. Então vamos lá, se você daria no RS3 duas voltas rápidas, falando em pista sempre, duas voltas rápidas, e na terceira ou quarta volta você já perderia o seu poder de frenagem se ele não fosse completamente fadigado. Eu não sei porque eu ainda não testei o carro, então não sei o que ele suporta. Então, logo, o freio em carbono ele resistiria a 6, 7, 8, 10 voltas, dependendo do uso que você faz com o freio do carro. Claro, tudo depende. O iniciante certamente vai usar muito mais freio. Um intermediário para avançado, piloto, né? Ele vai saber usar muito melhor o freio, usar muito melhor o carro. Né? Então, assim, se você não tem esse propósito de uso do carro, eu não sei se seria interessante para você. Por quê? Você vai perder os ajustes elétricos, que é um conforto que você vai ter no carro. O banco ele é um pouco menos confortável, não significa que ele é desconfortável, mas novamente a proposta é pista, é performance. Então você vai ter um banco com as suas limitações, mas vai atender a expectativa que é o quê? Segurar muito bem dentro do carro, nas curvas e tudo mais, um freio com poder de frenagem muito superior ao de aço, e com isso você vai ter uma diferença de valor razoável por isso. E além disso, depois, no uso do carro, manutenção desse freio é um pouco acima, ou talvez bem acima, do que um freio de aço. Então, você precisa entender isso. Preciso desse freio em carbono? Se eu vou apenas trabalhar, usar dia a dia, eu divido o carro com a minha esposa, enfim, deixo o carro no manobrista e ele acaba mexendo no banco, e depois para voltar o ajuste é ruim, todo mundo sabe que é ruim ficar ajustando o banco toda hora. Quando você tem um banco elétrico é tudo mais fácil, mais simples, e o banco mais confortável. Então, a premissa básica é essa, você precisa do freio de carbono, você precisa desses adereços, banco, e os carbonos acabam não somando nada em performance, seria um alívio de peso, mas não mudaria muito, porque o acabamento aqui na versão RS, você tem ele em plástico, né? Ele é um plástico basicamente, e depois fibra de carbono, vai ser mais estético, não vai dar tanto, não te trará resultado em performance. Então, aqui na parte externa, quais são as diferenças básicas? Você tem esse difusor, né? Todo em carbono, ele é polido, né? Ele é envernizado, polido. Então você tem a fibra bem exposta aqui, belíssimo. Retrovisores, também a capa dos retrovisores em carbono. Esse spoiler lateral, também em carbono. Aqui atrás, alguns chamam de spoiler, outro ducktail. O aerofólio realmente ele não é, mas ele sim, ele ajuda no downforce do carro, que foi uma das melhorias, ou a principal melhoria para esse carro ser o que ele realmente é hoje, o que ele entrega hoje. E aqui embaixo, não menos importante, você tem também esse spoiler por todo o para-choque, também em fibra de carbono, bem bonito. E uma coisa curiosa, falando já da parte de aerodinâmica, downforce, é esse spoiler, né, traseiro. Se você olhar daqui, você vai conseguir notar uma fresta ali. Vamos ver se dá para olhar, pelo menos por aqui, ó, certo? Então todo o arrasto, todo o vento que vem por baixo,
sai por aqui, empurrando o carro para baixo, dando mais aderência, mais chão para o carro. E outra coisa curiosa, também falando em dinâmica, se você notar a roda dianteira, a bitola, o eixo, ele é muito superior, muito maior que o da frente, que o de trás. Então isso dá mais apoio para o carro, pode despejar mais força ainda na frente de torque, porque o carro não vai distracionar, porque nós estamos falando de 400 cavalos aqui. E ajuda até mesmo na direção, apoio, contorno de curva. E uma coisa curiosa também, tem pneu, roda com tala menor, traseira, e o pneu menor. Aqui nós estamos falando de um 245, e note que engraçado o offset, o quão côncavo que é aqui em relação ao da frente. Então aqui você tem um pneu 265, e olha aqui o offset, o meio da roda, como é muito mais côncavo, né? E claro, o protagonista, o freio em carbono, generoso freio em carbono, para poder te entregar tudo que esse carro pode oferecer, certo? E aí quando a gente vem aqui para a versão Standard, né? Você tem essa roda em diamantado com fundo preto, generoso freio em aço, não menos eficiente, como eu disse, é só uma questão de durabilidade, né? Aí, então, mesmo diâmetro de roda, mesmo tamanho e tala de pneu, você tem as duas, você consegue identificar bem a diferença de um para o outro. E aí os acabamentos passa a ser, nesse carro, como é preto, não dá o contraste, mas ele passa a ser em preto. Aqui o espólio também tem esse espólio traseiro, o lateral passa a ser black piano, né, em preto também. E outra coisa também, olha só o paralama, essa saída de ar. Então você tem o difusor captando ar aqui na frente, depois saindo na lateral do carro, ajudando em aerodinâmica. Então essas são as diferenças básicas. Externa, no mais o mesmo carro, ambos com farol Matrix, que é o farol inteligente, coisa que nenhum dos concorrentes proporciona hoje, falando de M2 e CLA 45. Esse carro ele pode ser tanto dianteiro, como integral, como traseiro. Eu vou falar um pouco já disso, mas antes eu vou mostrar a parte interna desse carro. Começar pela versão Standard, né? Então você tem pacote de luzes, duas memórias de banco 100% elétrico. Você tem descanso de perna também, coisa que você não vai ter na versão Track, que ele não deixa de ser um banco concha, com esse dinâmica. Em outras marcas acaba usando Alcântara. Alcântara é uma marca e não um tecido, as pessoas confundem muito. O pessoal chama de suede, de notebook, enfim, ele nada mais é que uma microfibra. A Audi usa o dinâmica, perfeito? Sistema de som Sonos com 680 watts, então carro muito bem acabado. O volante com essa base reta e a parte superior também, com a divisa aqui na cor das costuras, né? O carro pode ter as costuras verdes ou vermelha ou preto, como você está vendo aqui, certo? Toda a extensão do painel em dinâmica, né? Forração de teto preto com também teto solar. Os cintos, se fosse na cor verde, também teria opção com essa listra verde. Você tem a saída de ar-condicionado traseira, né? É analógico o ar-condicionado traseiro, diferente que lá na frente é o digital, mas você consegue controlar a temperatura. Comporta muito bem 4 pessoas, 4 adultos. E aí internamente, aqui na versão Track, ausenta as memórias de banco, porque você não terá o banco com os ajustes elétricos. No mais, exatamente o mesmo carro, mesma configuração, com apenas a única mudança, que é esse banco maravilhoso, concha, que ele segura demais. Apoio para as pernas, laterais. E aí a parte de trás do banco, todo em fibra de carbono, bem bonito. No mais, exatamente o mesmo carro que a gente tem na versão Standard, né? Ó, tapete com o logo RS.
Então aqui, vou mostrar um pouco a parte interna do carro, falar um pouco do carro. Nós estamos falando de uns 5 cilindros, 400 cavalos, 50 kg de torque. E esse carro, com a nova tração, ele proporciona o melhor dos 3 mundos, que é o que? Você tem tração dianteira, no modo urbano, você vai usar basicamente a tração dianteira. Se você for usar ele em pista, numa tocada mais race, uma pegada diferente, ele vai te proporcionar a tração integral, podendo distribuir 50-50, 90-10 e assim por diante, de acordo com a necessidade do carro, em rodas independente, é uma tração bem inteligente. E aí você tem um modo mais extremo, que aí seria um modo drift, vamos chamar assim, que aí ele jogaria toda a tração para trás, podendo jogar de lado o carro e dar uma se divertir. Então você tem o melhor da tração traseira, você tem o melhor do uso urbano e você tem o melhor de pista. Então eu costumo dizer que é um carro bem completo por isso. Se você for fazer uso de pista, você terá a opção do freio em carbono. Esse banco, você não se mexe, parece só camisa de força. É perfeito, né? O carro é muito bem ajustado, a ergonomia do carro é bem boa. Então falando dos concorrentes, você terá a M2 e a CLA 45. Em números, é engraçado que o RS3, ele teoricamente, ele é o mais fraco, porque ele tem 400 cavalos contra 421 da Mercedes, da CLA 45, contra 480 da M2. Que não representa muita coisa no final do dia, porque ele faz o 0 a 100 mais rápido que todos os seus concorrentes, né, direto. E em Nürburgring, ele acabou de cravar o melhor tempo da pista, deixando os dois para trás. E nenhum dos dois oferecem sistema de freio em carbono, faróis inteligentes, que tem farol Matrix. Na M2 teria que ser o farol laser, o farol laser ou alguma tecnologia de inteligência, que tem só um farol full LED, adaptativo, enfim. E na Mercedes teria um multibeam que também não comporta. Na M2 você tem um sistema de som Harman Kardon, 470 watts, se eu não me engano. Na CLA você tem um Burmester de 710, que aí seria um pouco acima desses sonos, que te entrega 680, mas aí teria que ver a fidelidade de cada som. Escutando, eu não posso falar deve ser 2 excelentes sons, mas não posso falar, falando de números, né? Falando ainda de motor, você tem na M2, só na tração traseira, 60 kg de torque, que é legal, é divertido, mas quando a gente fala em performance, não necessariamente isso resulta em um melhor tempo, porque entregar isso é difícil, passar isso pro chão, 60 kg de torque. Aqui nós temos 50 kg de torque. Então, enquanto na série A, que também tem uma distribuição no Formatic, né, Formatic Plus, que é a tração da Mercedes, também podendo variar, podendo jogar só para trás, você tem, se não me engano, 50 kg de torque, ou talvez um pouco mais. Mas você tem um carro muito mais pesado, quase 200 kg mais pesado. Isso acaba resultando, como eu te disse, numa dinâmica completamente diferente, trazendo esse carro à frente dos seus concorrentes. Então, assim, é um carro muito bem acertado, é uma nova geração, né, praticamente, de tração, de dinâmica. Esse carro trouxe praticamente o mesmo powertrain do pré-facelift, que não veio para o Brasil, e somente com ajustes aerodinâmicos, suspensão, cambagem. Esse carro tem ajuste de suspensão eletrônica. Então, somente com esses ajustes, o carro já proporcionou uma melhoria absurda em relação ao pré-facelift. Pessoal, então, vou tentar mostrar aqui em primeira pessoa como que é a cabine do carro. Acho que dá pra ver aí. Como já mostrei, as 2 memórias de banco, todos os comandos de vidro e retrovisores, tudo aqui na porta. Volante, toda essa leitura que a Audi está trazendo, tudo touchscreen, é bem legal, é bem fácil de usar. Você tem os modos de condução aqui, os atalhos para o modo de condução, então você pode configurar os RS. Então, primeira coisa ali que eu tenho escutado algumas queixas ou talvez algum desentendimento sobre a alavanca de câmbio, que preferia um manchezinho, né, a alavanca propriamente dito. Acredite, é muito mais fácil você cambiar não cambiar, mas sim trocar de drive para ré por aqui, porque você tá manobrando, é só aqui, você usa o dedo, você não precisa ficar usando a mão inteira, né? Eu acho muito mais fácil. Depois que você se acostuma, acaba ficando bem mais fácil de você usar. Freio de mão eletrônico. Aqui você tem todos os ajustes de ar-condicionado. Drive Select com os modos de condução.
O carro não está ativando a câmera de ré e está com alguns avisos aqui, como você pode ver, porque esse carro é um carro 0 km, então ele não está ativo e não está habilitado ainda todas as funções. Eu peguei apenas para poder fazer o vídeo para vocês. Então você tem aqui o aquecimento de banco, né? Audio Drive Select, que você consegue configurar os modos de condução. Quando você vai no Dynamic, você tem o Individual, Performance, e aí você tem a suspensão. Você consegue o ajuste de suspensão esportivo, direção confortável. Então você está usando às vezes urbano o carro, quer uma tocada mais race, mas não quer a direção pesada, né? Você quer ter o conforto da direção levinha, então você deixa a suspensão no esportivo, a direção confortável, ESP, controle de tração e estabilidade um pouco mais permissivo, né? Deixando um pouco mais escapar um pouco mais o carro, e aí você trará esse atalho para cá. E aí o Individual, mesmos ajustes, só que aqui ainda você tem, ó, torque, a distribuição de torque, propulsão, motor, câmbio e etc, suspensão, direção, som do motor presente, discreto, automático, e o controle de tração também, certo? Então você tem essas duas configurações. Controle de tração, estabilidade, ok. Automático, o dia a dia ele vai se adaptando conforme você vai acelerando ou não, ou chamando o carro ou não. Eu uso o Atari aqui que é mais rápido, mas você pode, por exemplo, ir direto no menu. E o modo conforto, urbano, civilizado, sem novidade. Aqui tudo muito interativo, Apple CarPlay, Android Auto. Ar-condicionado com 2 zonas, você tem a terceira que é analógica e aqui digital, né? Aqui controle de tração e estabilidade para você desligar. Sistema de câmeras, Park Assist, que não está habilitado, certo? E aqui os sensores. Aqui você tem também os botões, né, para ligar som, diminuir. Olha que legal, quer ver? Opa, vamos lá, me ajuda? Ó, touchscreen, ó. Se eu quiser mutar ou desligar, por aqui. Então ele é touchscreen também, 2 portas USB-C. Você tem aqui carregamento celular por indução. Aqui tudo muito fácil, tudo muito interativo. Você tem o sistema de navegação. Opa, ele tá dando uns tchotcho aqui. Sai. Você vê que mesmo ele não habilitado, ele é relativamente rápido, né? Então você tem o sistema de navegação, certo? Bem completo, tem tudo que você precisa, tem os ajustes, pacote de luzes, esse carro tem 30 luzes para você ajustar, os difusores, dá conta do ar-condicionado, de refrigerar bem, teto solar, também não está funcionando, e ajuste de coluna de direção é manual. Você tem esses novos pedal shift, que ele é vazado aqui, não sei se dá para ver aqui com o meu dedo, então ele é vazado, é uma nova leitura também, piloto automático, adaptativo. Você tem desse lado aqui os comandos do som, atender chamada, recusar a chamada, e desse lado você tem todo as funções do painel do Virtual Cockpit, certo? Encosto de braço aqui, também não sei se vai dar para ver, também bem acabado em dinâmica. Você tem um canal central para som, os 2 tweeter em cima e os médios aqui embaixo. Como já falei, sistema de som sônico, 680 watts, retrovisor fotocrômico. O carro é bem legal, mas bem legal mesmo. O isolamento acústico do carro é excelente. Eu sou suspeito de falar, gosto bastante desse carro. Superou muito a geração passada. Tá aí o protagonista, não menos importante, 5 cilindros, maravilhoso, é um belo automóvel, não sobra espaço para mais nada dentro do cofre. Agora que o motor tá quente, vou tentar passar um pouco o que é o ronco desse carro. Espero que dê para reproduzir no vídeo como que ficaria. Sistema de faróis,